atraso. Estava em parto hoje, para quem viu nossos stories aí. Oi, Li, boa noite. Oi, tá? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo. Nossa Thaís guerreira aí passou a manhã em claro, até quase agora no parto e saiu e veio direto aqui para compartilhar um pouquinho com a gente. Foi, teve um parto lindo hoje, segundinho da mesma família, segundo parto com a gente já. O primeiro parto foi o Gael, que tem 3 anos, um parto hospitalar, e agora foi um parto domiciliar, uma família muito querida. Outro menino, mas que ainda não tem nome. E postei nos stories, quem estiver curiosa, passa lá para ver. Eu cheguei agora em casa, só retoquei o batom, liguei o computador e bora lá. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre violência obstétrica. Vamos falar sobre esse assunto que, como eu falei, é de interesse de todas as mulheres e mesmo quem não está gestando, um dia vai gestar ou já gestou, mas tem filhas, tem amigas, enfim, né? Pode ajudar muitas mulheres com essa informação também. Isso. Otávio, vamos fixar o assunto aí no Instagram? E aí você começa respondendo para a gente como a gente pode definir o que é a violência obstétrica. Deixa eu só fixar aqui, que aí eu já falo. Muito bom. Aí, você não fixou. Vai. Não está querendo. Pronto. Aí, Bom, agora foi. violência obstétrica é qualquer ato contra a mulher gestante ou no pós-parto que gere para ela um desconforto, um tipo de violência mesmo, que ela se sinta impedida de algum direito, tanto fisicamente quanto emocionalmente, então psicologicamente. Às vezes a gente sempre relaciona a violência com um procedimento, né, com algo que realmente tenha um ferimento para essa mulher de alguma maneira, mas não é exatamente isso. A violência ela também pode ser verbal, né, ela pode ser psicológica, ela pode vir de várias maneiras. É aquele ato que a mulher entende como ser violada, ser desrespeitada durante o momento do seu parto, da sua gestação ou até do seu pós-parto. Boa. Inclusive, teve até uma doula que participou de uma live aqui com a gente. Pode falar. Oi, não, porque seu som não estava saindo para mim, agora que Ah, voltou. tá. Então tá. Perguntaram aqui se a gente está pelo YouTube. Estamos pelo YouTube, Papo de Comadre. Isso aí. Então, aí, como eu estava falando, uma doula participou de uma live aqui com a gente esses dias e contou pra gente que ela estava acompanhando um trabalho de parto, né? Uma gestante no hospital, e essa gestante ela pediu por analgesia. E a médica olhou para a cara dela e falou: Ah, agora você quer analgesia? Posso jogar fora então o seu plano de parto? Porque você chegou aqui falando que não queria analgesia, não queria ocitocina, não queria, agora você quer. Então, gente, imagina, isso pode ser considerado como uma violência obstétrica, né? Com toda certeza, até na época, no dia dessa live, a gente chegou a comentar sobre isso mesmo. Esse tipo de fala, né, esse tipo de violência velada mesmo, né, nas expressões, nos olhares, na negativa de uma conduta que a mulher tenha solicitado. Então, tudo isso são atos de violência. Você não cumprir com o seu papel ali de prestar a melhor assistência possível para aquela mulher, empregando protocolos que não têm embasamento científico e desrespeitando os desejos daquela mulher para o momento do parto dela. Entendi. E qualquer tipo de comentário, né, que alguém da equipe possa fazer para a mulher é considerado como uma violência obstétrica psicológica, né? Tipo, se a gente não fizer isso, se acontecer alguma coisa com seu bebê, a culpa é sua. Sim.
É a carta do bebê morto, né? Bom, você que decide, né? Responsabilidade é sua. E aí fica martirizando a mulher com aquela sensação de que ela está escolhendo algo muito fora da casinha, muito errado, né? Que ela está sendo irresponsável, né? Ali no cuidado com seu filho. E isso deixa a mulher com seu emocional, né, completamente abalado, sem saber que caminho seguir, por mais que ela tenha estudado, por mais que ela tenha informação, na hora que ela é abordada dessa maneira, com certeza ela sucumbe a essas ameaças, né? Ela vai aceitar o procedimento que for imposto, porque ela muitas vezes ela não consegue, né, debater e nem está no momento de ficar debatendo, né? O parto é um momento de grande vulnerabilidade, onde a gente vai ficar mais sensibilizado, onde a gente está muito exposta, inclusive fisicamente, né? Recebendo ali toques vaginais, a gente é completamente descaracterizada quando entra no hospital, então a questão de tirar as nossas roupas, tirar os nossos brincos, né? Tirar a coisa do cabelo, muitas vezes o nosso óculos, para mulheres que usam prótese dentária, tirar essa prótese dentária. Então, tudo isso deixa a mulher muito vulnerável, né? Completamente exposta. E aí, quando a gente é submetida a procedimentos invasivos, exames de toque repetidos, olha quanta invasão essa mulher sofre. E ela muitas vezes se sente como um animal acuado mesmo, né? Ela só quer sobreviver àqueles procedimentos todos que ela está sendo submetida ali, e às vezes achando que aquilo faz parte, né, da cena do parto mesmo, que é protocolo, que é rotina, o parto é assim, e às vezes, quando ela tem conhecimento, que ela, né, foi atrás de informação, estudou, ela sabe que aquilo não é correto, mas ela não consegue ter voz, né, de falar, enfim, de tentar parar, né, todas essas violências que ela vai sofrer enquanto ela estiver lá internada. Assim como o acompanhante também. Muitas vezes o acompanhante também não consegue se opor a um procedimento, às vezes por falta de informação, não sabe se realmente o que está dizendo é verdade, o quanto aquilo tem fundamento, a necessidade de um procedimento ou não, e às vezes até por medo mesmo, medo de sofrer até mais represália, né? Se eu começar a solicitar, se eu começar a negar procedimentos, a gente vai ser mais maltratado aqui dentro, e aí a família vai ficando à mercê ali do que vai sendo feito, né, com eles. E a violência obstétrica, ela só acontece no parto? Ela pode acontecer na gestação também, né? Durante o pré-natal, qualquer atendimento, né? Da gestação da mulher. Então, se ela vai um atendimento do pronto-socorro e ela recebe muitas vezes um mau atendimento, um exame de toque desnecessário, é coagida a fazer esse exame de toque, muitas vezes a mulher vai no pronto-socorro com uma queixa de cefaleia, com uma outra queixa que não tem nada a ver com a questão ginecológica, obstétrica, e aí ela é submetida a um exame de toque. Passou na porta do PS ginecológico, vai receber o exame de toque. E se essa mulher se negar a fazer esse exame, muitas vezes ela é realmente super coagida, ela fica constrangida, porque não, é um absurdo, você tem que deixar fazer exame de toque e tal. E então, isso pode acontecer tanto no pronto-socorro, com procedimentos, com exames, com abordagens assim, quanto na consulta pré-natal também. Quantas vezes o obstetra também fala para a mulher fazer um exame que é desnecessário, enfim, e ela não gostaria de fazer, ou está adotando condutas ali ao longo do pré-natal que não são condizentes com a melhor assistência obstétrica, com, né, assistência baseada em evidência científica. Isso também é violência, né? Eu não estou garantindo ali o direito dessa mulher de receber a melhor assistência que ela poderia receber, negligenciando solicitação de exames importantes, ou negligenciando o exame físico dessa gestante, ou sendo rude mesmo com a gestante ao longo do atendimento, ou obrigando a mulher a receber exames de toque, por exemplo, durante as consultas pré-natal, que também não existe essa necessidade, a gente já até falou sobre isso aqui em outra live. Então, qualquer atendimento, né, no ciclo gravídico puerperal, durante a gestação, parto e pós-parto, e tanto pode vir de profissional, quanto até de um familiar da mulher, qualquer pessoa que está em contato frequente ali com a mulher e traz um ato que gere nessa mulher um constrangimento,
pode ser considerado uma violência obstétrica. Entendi. E quais são as formas mais comuns de violência obstétrica, né? A gente falou que o exame de toque pode ser, né, se não for consentido. E quais mais ações podem ser consideradas? Basicamente, tudo que a mulher não consente, né? Então, muitas vezes, como eu falei, a mulher vai para o hospital achando que tudo aquilo faz parte, né, do pacote, e ela consente, porque ela acha que aquilo faz parte do parto normal e são protocolos hospitalares que são o melhor para ela e para o bebê. Mas Se aí, como será que a gente consegue porque muitas vezes a mulher ela não sabe, né? Ela não tem conhecimento. Então, por exemplo, a gente sabe que tem manobras que são feitas durante um parto, por exemplo, ou trabalho de parto, que são feitas e que a mulher ela consentiu, mas ela não ela sabia, né? ela consentiu por falta de informação. Então, naquele momento, ela não entendeu aquilo como violência. Mas, às vezes, Uhum. posteriormente, quando ela vai né, rever a sua história, entender quais foram os processos que ela passou ali durante o seu parto, aí ela consegue entender que aquilo era uma coisa desnecessária. Então, a qualquer momento, ela pode identificar uma violência obstétrica, né? Inclusive após o parto. Pode ser que naquele momento ela não tenha entendimento que aquilo foi violência, e aí após o parto, depois de um tempo, ela chegou a ter conhecimento suficiente e entendeu que aquilo foi desnecessário e foi violento. Eu acompanhei recente um caso de uma mulher que eu conheci, que a gente se conheceu numa roda de gestante, que ela estava coordenando, e ela não está gestante, mas ela falou, eu tive um parto induzido e tal, no hospital, e aí ela falou de várias coisas que a médica que fez a indução do parto falou para ela ao longo desse processo e tal. Ela sentiu que foi um tratamento mais ríspido, assim, mas ela não conseguia nomear isso, né? Hoje ela tem conhecimento para entender que aquilo foi violência obstétrica. E aí, revendo todo o seu parto, outro dia ela me mandou uma mensagem, ela falou, eu estava olhando as fotos do meu parto e eu achei um vídeo no meio das fotos, foi um videozinho que meu marido gravou alguns vídeos pequenininhos ao longo do trabalho de parto e na hora do expulsivo, e tem um vídeo que a médica está subindo em cima da minha barriga, empurrando a minha barriga. E eu nem lembrava disso. Então, na hora, para ela, né, com tudo que aconteceu, não foi o que foi mais marcante, mas foi uma manobra de Christeler, que é uma manobra que é considerada violência obstétrica, não existe fundamento hoje para ser usada, porque ela foi proscrita até da obstetrícia, não deve ser realizada em nenhum parto, e muitas mulheres ainda têm suas barrigas empurradas para o bebê nascer, sem saber que isso não faz mais parte de qualquer tipo de atendimento de parto. Então ela falou, nossa, eu achei um vídeo dela fazendo isso, né? E isso para mim não tinha ficado marcado como uma violência. E aí, quando ela tomou conhecimento do que é violência e né, da forma que ela foi tratada e de como poderia ser diferente, aí sim ela conseguiu dar nome, né, para isso que ela sentiu, que foi um desrespeito. Hoje a gente tem um dado no Brasil que em torno de 1 em cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica. Então, são 25% mais ou menos das mulheres. E aí você fala, será que é só isso? Porque se a maioria das mulheres nem sabe o que caracteriza a violência obstétrica, esse foi um dado que foi achado numa pesquisa onde se perguntou para as mulheres se elas sofreram violência obstétrica, né? Mas a maioria das mulheres nem sabe que o que elas viveram de uma má assistência no parto, de procedimentos desnecessários, protocolos super engessados, desrespeito, até assim, desrespeitar a primeira hora de vida da mãe e do bebê, não deixar a mãe e bebê junto, separar a mãe e bebê, prejudicar a amamentação, né, por algum motivo também institucional. São todas coisas que podem ser consideradas violências obstétricas, porque a mulher está sendo desrespeitada no seu direito de ser assistida da melhor maneira possível, uma assistência baseada em evidências, né, com a forma que ela deseja para o momento do seu parto, do nascimento do seu bebê. Entendi. E por que será que ainda é pouco falado, né, esse assunto no Brasil?
É porque, como eu falei, a maioria das mulheres não consegue dizer exatamente se sofreu ou se não sofreu, até porque não sabe o que, que é e o que, que não é. E aí fica-se muito naquela ideia de violência física, né? Então, se eu não apanhei no parto, não foi violência, né? E a gente chega nesse extremo, né? Tem vídeos que a gente vê na internet onde as mulheres realmente apanham no parto, né? Tem um vídeo até bem chocante que é de uma garota, assim, uma menina super jovem, parindo, e o médico dá, tipo, 2 tapas na perna dela para ela abrir a perna, assim, porque ela estava fechando a perna durante o expulsivo. Então, existe até violência física. E é isso que as pessoas ficam muito na cabeça, que se eu só vou sofrer violência obstétrica no SUS, por exemplo, e no hospital privado isso não existe, né? Que, não, no hospital particular, eu vou numa grande maternidade particular, eu não vou sofrer violência obstétrica. E lê do engano, né? Todos os procedimentos desnecessários que você e seu bebê vão sofrer lá, sem que você tenha consentimento, né, desses procedimentos, e se eles forem empregados de maneira inadequada, não foram necessários para o seu caso, eles são violência obstétrica. Você não ter orientações suficientes de amamentação para o seu bebê, ou ser orientado de uma maneira errada, isso prejudicar o seu aleitamento materno, você ser coagida a dar uma chupeta para o seu bebê na UTI, porque, olha, tem que dar, esse é o protocolo. São coisas que são atos que geram na mulher uma sensação de desrespeito, de desconforto, e pode ser considerado violência obstétrica. Aqui a Tatiane Cunha perguntou, mas quando confiar, terei necessidade de partir para uma cesárea? Em quais situações? Onde posso considerar que não será uma violência obstétrica? Eu não entendi a pergunta. Quando que ela pode confiar que ela realmente tem que ir para uma cesárea, né? Eu acho que, tipo, se o médico falar, esse bebê está em sofrimento fetal, você precisa ir, senão vai acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Tipo, o que ela pode considerar que é e o que não é violência obstétrica nesse caso? A gente precisa ter informações claras de tudo que for feito com a gente, né, durante essa assistência obstétrica. Então, todo procedimento que precisar ser realizado pela equipe, a equipe tem que minimamente explicar para você o procedimento e que você dê o consentimento para que ele seja feito. Até uma aferição de pressão arterial, um exame de toque, qualquer coisa que for tocar em você, que tiver relação com o seu corpo, precisa de consentimento. Quando um médico vem e te indica uma cesariana, ele tem que te explicar exatamente o que está acontecendo de errado no seu processo para que uma cesariana seja indicada. E você só vai consentir esse procedimento se realmente você estiver segura de que todas as suas dúvidas foram sanadas. Você entendeu o que o médico está dizendo, ele conseguiu falar isso para você em termos claros, né? Assim, não, seu bebê está em sofrimento. O que é o sofrimento do bebê? Claro, toda mãe, quando fala que o bebê está em sofrimento, a mãe desespera, fala, não, vamos, né? Isso vai além da minha vontade. Eu quero um parto seguro para o meu bebê, não quero que ele sofra. E aí a gente tem que estudar e entender o que é sofrimento fetal. Sofrimento fetal, hoje a gente nem usa mais esse termo, é um termo que não é mais usado na obstetrícia. Por quê? Porque a gente não tem como garantir que o bebê está sofrendo intraútero. O que a gente tem de parâmetro de bem-estar fetal é os batimentos cardíacos do bebê. Então, quando os batimentos cardíacos do bebê estão alterados, na ausculta que a gente faz com sonar, ou no exame de cardiotocografia, esse exame quer nos dizer o quê? Que esse bebê está dando sinais de que para ele aquele trabalho de parto pode estar um pouco mais longo, um pouco mais cansativo, e ele está precisando de algum auxílio. Nem sempre é uma indicação de cesárea. Às vezes a gente precisa de uma mudança de posição, às vezes a gente precisa que a mãe se alimente. Então, tem N motivos ali para essas alterações de batimentos cardíacos do bebê acontecerem. E a equipe tem que explicar isso para você. Olha, a gente está entendendo que o seu bebê está com um padrão, a gente chama de padrão não tranquilizador de frequência cardíaca fetal.
Então, a frequência cardíaca do seu bebê não está tranquilizadora para nós, para seguir com o plano do parto normal, por isso e aquilo. Olha, você está vendo que durante a sua contração o batimento está caindo, o normal é estar de tanto a tanto, e aí o batimento está caindo para tanto. Essa explicação tem que ser muito clara para que você entenda realmente qual está sendo a indicação da sua cesárea. E o principal é ter informação, conhecer as reais indicações de cesárea, todas, né? As relativas, quais são os motivos que de repente você pode precisar de uma cesariana, mas sempre lembrar que 85% das mulheres provavelmente vão conseguir ter um parto normal, um parto tranquilo, e 15% vai precisar de uma cesárea. Então, se você puder ter a presença de uma doula, vai fazer muita diferença, porque a doula é uma profissional que já atuou em vários partos, ela tem bastante expertise para poder também te ajudar com esse entendimento dessas informações que estão sendo passadas, para que você e o seu companheiro, sua família, tenham realmente embasamento para fazer perguntas, para entender quando um procedimento for sugerido para vocês. Nem mesmo só uma cesariana, mas qualquer intervenção no parto. Ter a doula junto vai trazer bastante segurança para você também se sentir mais nesse controle da situação e entender quando te propuserem um procedimento. E existe alguma lei ou algum documento que fala sobre a prevenção de abusos como esses? Existe a lei que fala sobre a violência obstétrica, que foi, né, o que caracterizou mesmo que existe a violência obstétrica. Até no final do ano passado houve essa discussão, foi dito que o termo violência obstétrica não existiria mais, porque não era um termo que estava sendo bem empregado, e aí voltou-se atrás e segue existindo o termo violência obstétrica. E hoje a arma que mais se usa é plano de parto e denúncia. Né? Então, o plano de parto é recomendado pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, para as mulheres para levarem esse plano de parto para os hospitais privados, para os hospitais conveniados, enfim, para que a mulher consiga ter uma assistência baseada no que ela acredita, no que ela deseja. Plano de parto também é reconhecido pelo Ministério da Saúde, então as mulheres podem adotar plano de parto no SUS também, e isso vai tentar garantir um pouco mais de que elas sejam ouvidas sobre os seus desejos para o parto. E sobre denúncia, aí é uma coisa posterior, né, que vai ser feita se você não se sentir bem assistida no seu parto, se você achar que de alguma maneira você foi desrespeitada, sofreu violência obstétrica, você pode fazer denúncia tanto na Defensoria Pública, quanto no Disque Saúde, que é 136, quanto no Disque Violência contra a Mulher, que é 180. Todos esses canais recebem denúncias de violência obstétrica. E aí você vai narrar os fatos, falar a instituição que foi, de preferência, se você sentir que algo desse tipo aconteceu com você, você deve entrar em contato depois do parto, depois da alta, entrar em contato com o hospital e falar como é que você consegue a cópia do seu prontuário médico. E aí você vai conseguir pegar a cópia desse prontuário, geralmente eles pedem um tempo aí, de até 30 dias, em média, e aí você vai lá, retira a cópia do seu prontuário para você saber tudo que está anotado do que foi realizado com você desse atendimento, principalmente sobre o que não foi anotado. E se você tem testemunhas, né, por exemplo, a doula, muitas vezes, ela é uma ótima proteção contra a violência obstétrica, por quê? Porque ela é uma testemunha ocular, né? Ela é alguém que entende sobre a necessidade de intervenções, né, intervenções mesmo no parto, né, de procedimentos no parto, e ela é essa pessoa que vai estar ali do seu lado todo o tempo, e se a equipe fizer essa intervenção, ou falar algo para você que não seja verdade, ou realmente agir com grosseria com você, com algum tipo de violência verbal, essa doula ela vai poder também ser sua testemunha num possível processo futuro. Então, é uma profissional que realmente faz muita diferença na sua proteção, né? Alguém que vai estar ali defendendo os seus interesses e não da instituição, né? E o hospital, ele pode cobrar para entregar esse prontuário?
Alguns cobram uma taxa, que é pelas cópias e tal. Eles cobram uma taxa. Eu não sei exatamente se isso é legal, se existe alguma lei, isso de verdade eu não sei se existe alguma lei que proíba esse tipo de cobrança, mas alguns, principalmente os privados, têm uma cobrança assim, de taxa para liberar o prontuário. Entendi. E como você acha que a mulher, porque o momento do parto, né, como você disse, é um momento onde a mulher está muito vulnerável, né? Então, existe alguma forma de reduzir as chances dela sofrer uma violência obstétrica? Olha, a principal forma ainda é a informação, porque com informação você consegue desde buscar os lugares onde você consiga um melhor atendimento, né, para o seu parto. Então, hospitais que têm protocolos mais humanizados ou uma casa de parto, e isso costuma te trazer um pouco mais de segurança para ser atendida de uma maneira melhor. E aí você também, tendo informação, você consegue confeccionar um plano de parto legal, entender sobre as rotinas hospitalares, sobre os procedimentos, e aí colocar isso no papel, o que faz sentido para você e o que não faz para o parto. E aí isso vai fazer muita diferença para a impressão que você vai ter dessa experiência, porque se você já sabia tudo que poderia acontecer, você estudou sobre isso, entendeu os caminhos, escreveu o seu plano de parto, buscou um lugar interessante, né, que tenha, se alinhe um pouco mais ao que você esperava para o seu parto, teve a presença de uma doula, né, que é uma acompanhante treinada para estar ali ao seu lado, que também vai te ajudar nesse processo de construção da sua informação. Tudo isso vai fazer com que você consiga se proteger um pouco mais de violências. É comum no hospital, quando uma mulher chega com plano de parto e com doula, ainda existe um estranhamento, né? Falar, tá, peraí, ela sabe um pouco do que ela está falando, ela não é uma mulher completamente leiga, tipo, a gente não vai conseguir falar qualquer coisa para ela que ela vai topar, né? Então, vamos ter um pouco mais de cuidado aqui nas condutas com essa mulher. E a equipe costuma ser um pouco mais amena aí nas investidas de procedimentos, de intervenções, porque sabe que essa mulher está um pouco mais preparada. Claro que às vezes o contrário também acontece, que o tipo dessa mulher que a gente acompanhou na live, que tem uma retaliação também, por ser essa mulher tão empoderada e informada, e aí quando ela quer um procedimento, ela é retaliada e fala, não, você não queria, né? E isso é violência também. Então, a gente tem os dois lados. Uma mulher que é super empoderada e coloca medo na equipe, e a equipe respeita o plano de parto dela por completo, e às vezes a gente encontra equipes que batem mais de frente ainda com essa mulher, e aí tendem a ser mais violentas com essa mulher, só porque essa mulher desejou, né, esse parto diferente do que eles já estão acostumados, né? E lembrando que essa diferença é só assim uma assistência bacana, não é nada de outro mundo, né? É porque para muitos lugares, para muitas equipes, ainda é muito de outro mundo atender de maneira humanizada, É. infelizmente. E a gente tá falando bastante sobre plano de parto, né? Eu até queria deixar uma dica aqui para quem estiver assistindo, que a gente fez uma live há uns dias atrás falando só sobre plano de parto. E a Thaís, inclusive, ela jogou um modelo de plano de parto no grupo do Telegram, né, tá? Então, quem quiser, eu acho que é muito legal. Se você quiser convidar o pessoal, tá? Falar para eles como que entra lá no grupo. Sim, quem ainda não está lá no grupo do Telegram, o link está aqui na bio do Insta da Comadre. Só entrar, que vocês vão cair direto lá, vão ter acesso a todo o conteúdo que eu já postei lá. E outro dia eu postei um modelo de plano de parto, falei algumas coisas lá sobre o plano de parto. E aí vocês conseguem dar uma olhadinha e irem construindo o plano de parto de vocês, que é super importante. Hoje eu vou postar lá também um link, eu vou ver se eu encontro no YouTube, de um documentário que chama A Dor Além do Parto, que é um documentário sobre violência obstétrica. Bem impressionante, assim, mas eu recomendo muito que vocês assistam.
porque quando a gente fala de dor do parto, né, que as mulheres tanto têm medo, eu sempre tenho essa fala, eu falo que dói no parto não é a contração, o que dói no parto não é o processo de trabalho de parto, o que dói no parto é a forma como as mulheres são tratadas no parto. As mulheres têm medo de sofrerem violência, as mulheres têm medo de não serem ouvidas, de serem destratadas no parto. E uma mulher que se traumatiza com um parto normal não é uma mulher que se traumatizou com com um parto só com a dor desse parto. Ela se traumatizou com uma má assistência que ela teve, porque ela não foi acolhida, porque ela não recebeu apoio, porque ela não recebeu alívio da dor da maneira como ela considerava importante, ela não foi ouvida, ela foi deixada sozinha, ela foi negligenciada nos seus direitos. E isso traumatiza, isso faz a mulher não querer parir nunca mais. Não é sentir a dor do parto. Então, esse documentário é bem legal, né? É assim, é bem triste, mas é importante a gente assistir para a gente formar uma opinião sobre isso, entender, né, o que é essa tal dessa violência. A Dor Além do Parto, e também o Renascimento do Parto 2, que é, assim, filme obrigatório. Bom, todos os renascimentos do parto, acho que cada um tem o seu papel, mas o 2, especificamente, ele vem muito com essa mensagem da violência obstétrica, e para quem ainda não assistiu, é obrigatório. Está no Netflix, vocês conseguem assistir tranquilo, porque é algo que vai fazer vocês refletirem bastante sobre as escolhas no parto. E tá, como que você acha que a gente deve lidar, né, com os traumas, os medos de vivenciar uma situação de violência no próximo parto, né, ou nesse parto que você ainda não viveu, porque tem gente que já viveu uma violência obstétrica, traumatizou, e tem gente que tem medo de ir para um parto e sofrer essa violência. Então, Sim. como você acha que é uma melhor forma de lidar com isso? A gente ouve muitas histórias, né, de mulheres, aqui mesmo na live, muitas colocam, é o meu maior medo, né, sofrer violência, ser transferida do parto domiciliar, que muitas fazem planejamento de parto domiciliar e aí tem um backup de um hospital sem equipe de obstetra humanizado ou um backup do SUS, e aí como é que eu vou ser recebida nesse local quando eu for transferida, né? O que vai acontecer comigo? Então, esse é um medo que está muito presente, principalmente nas mulheres que têm informação, porque elas sabem, né, que pode estar esperando por elas lá no hospital. E para as mulheres que já passaram também por isso, tem muito medo de viver isso de novo. Muitas vezes deixam de engravidar, falam, não quero ter filho nunca mais, porque eu não quero viver o que eu vivi. E às vezes elas colocam a fama, né, disso no parto em si. Nossa, foi um parto muito ruim, mas não foi um parto ruim, volto a repetir, foi uma assistência ruim. Essas mulheres a gente sempre conversa muito, a gente recomenda que façam terapia mesmo, que procurem ajuda profissional para entender que não foi uma questão delas. Muitas mulheres se culpam, acham que, foi porque eu quis tentar esse tal de parto normal, né? Olha só como é que foi super maltratada. E aí essa mulher fica com 1000 neuros na cabeça, que se ela tivesse escolhido a cesárea, teria sido melhor, né? Ela não ouviu as pessoas da família dela e ela acabou tendo um parto normal violento, ou enfim, queria muito um parto normal e aí foi submetida a uma cesárea, mas todo mundo vem e chega para ela e fala, não, mas tá tudo bem, você tá bem, seu bebê tá saudável, por que você tá triste por ter tido cesárea? Que isso, né? Sai dessa vida. Então, as mulheres, elas carregam muito um peso de culpa pelas escolhas que elas fizeram, e é difícil trabalhar isso. Eu sempre falo, seja gentil consigo mesma, se acolha. Foi a história que você pôde viver naquele momento. Com certeza você estava tentando fazer o seu melhor para o nascimento do seu filho, né? Para esse momento que vocês iam viver. E foi o que você deu conta de fazer naquele momento. E agora você pode fazer diferente, você pode se olhar com carinho, você pode se acolher, você pode buscar uma ajuda profissional, conversar com uma psicóloga sobre essas questões, sobre o seu trauma, sobre o seu medo. Se você achar que, de alguma forma, você deve acionar esses profissionais, que eu acho que é importante, porque para que mais mulheres não passem pelo que você passou, às vezes é difícil a gente remexer nessa ferida, né? Falar, não quero mexer com isso, não vou pegar prontuário, não vou atrás disso, não vai dar em nada.
não dá em nada porque ninguém faz, né? As denúncias, elas têm aumentado, as mulheres têm entendido que esse é o caminho. A nossa recomendação é, se você sente que foi uma violência obstétrica, peça seu prontuário, converse com uma advogada. Tem hoje em São Paulo e no Brasil inteiro advogadas que estão aí trabalhando na frente mesmo da violência obstétrica, da violência contra a mulher. Então, converse com uma advogada bacana que possa te orientar, né, sobre quais os caminhos para essa denúncia acontecer e leve isso à frente, porque é algo que vai proteger outras mulheres. É só assim que a gente vai conseguir mudar o cenário aí da assistência obstétrica no Brasil, a gente cobrando que os profissionais ofereçam um cuidado diferente para as mulheres. E é minimamente um cuidado adequado, uma assistência adequada. Não é nada demais. A gente está cobrando só respeito e boa assistência para a gente ter um parto mais seguro, mais tranquilo, né? E que a gente possa ser protagonista desse momento e receber o nosso bebê só sentir a dor do parto. É só sentir a dor do parto. Exatamente. A Gabriela Rubatino perguntou, mas e quem não tem condições financeiras para arcar com uma equipe humanizada e conta apenas com um plano de saúde, onde não te dão muitas opções de equipe e hospitais? Mesmo assim, podemos fazer o plano de parto? Sim, o plano de parto, como eu falei aqui, ele é aceito pelo SUS, pelo Hospital do Plano de Saúde, inclusive é para esses lugares mesmo que a gente está falando sobre o plano de parto, porque equipe humanizada, o plano de parto, a gente tem muito menos necessidade, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quem para amigo lá na comadre, né, com a gente sempre recomenda fazer o plano de parto. Se eu mostrar aqui todos os meus grupos de WhatsApp, as mulheres todas, a gente pede, manda o seu plano de parto. Mas os procedimentos, às vezes elas nem colocam, porque elas sabem que a gente não faz episiotomia. Elas sabem que a gente não vai colocar ocitocina. Elas sabem que a gente vai dar liberdade de posição. Porque essa já é a nossa forma de atuar e a gente conversa muito abertamente com os casais, né, com as mulheres, durante todo o pré-natal. Então, elas já entendem que a nossa assistência não vai ter esse tipo de procedimento que elas não gostariam de ter no parto. Mas o plano de parto ele vai ter as preferências da mulher para essa assistência. Então, se essa mulher tem uma preferência de ficar mais tempo em casa antes de internar para ir para o hospital, se ela quer ficar menos tempo, ela quer internar um pouco mais cedo, se ela prefere alguma posição específica para o expulsivo, se ela tem alguma particularidade, se ela tem, não gosto de toque, não gosto de cheiro, se ela não gosta de luz apagada, não gosta de luz acesa, se ela, qual é o acompanhante que ela quer que esteja, se ela quer ver o bebê nascendo através de um espelho, se ela quer tocar, se ela quer ver a placenta dela, se ela não quer ver. Tudo isso a gente vai conversar com ela e ela vai pontuar ali no plano de parto. Se ela quer analgesia, muitas vezes a gente coloca lá no plano de parto, não quer analgesia ou quer analgesia a partir de X centímetros, que é o momento que eu considero que talvez eu vou precisar. Então, essa mulher, ela pontua ali tudo que ela quer. Mesmo para uma equipe humanizada, ele serve, mas muito mais para as equipes não humanizadas. Então, para uma mulher que vai para um hospital do plano de saúde ou para um hospital do SUS, aí é que é obrigatório o plano de parto. Ele vai sim, deve ser aceito pela equipe do hospital do plano de saúde, pela equipe do hospital do SUS, porque ele é um documento recomendado pelo Ministério da Saúde. Né? Em qualquer hospital deve, né, esse tipo de assistência, né, baseada no que o Ministério da Saúde recomenda. Então, você pode fazer seu plano de parto, assim como em São Paulo, a entrada das doulas é lei também, né? Todo hospital, privado, público, deve permitir a entrada da doula, independente do acompanhante da mulher. Então, a doula não é acompanhante, a doula é profissional do parto, e você pode entrar com a sua doula também no hospital, porque isso é lei. Se você vai para um hospital do seu plano de saúde onde você não consegue ter garantia, né, de estar com a sua equipe, você vai ser atendida pelo plantonista, o melhor que você tem a fazer é ter uma doula e levar um plano de parto bem estruturado. Então, eu posso entrar com uma doula, mas eu não posso entrar com uma enfermeira obstétrica. Porque a enfermeira obstétrica, ela até pode, desde que o hospital cadastre esse tipo de profissional,
o cadastro de enfermeira obstétrica, ele só está normatizado na rede suplementar, né, nos hospitais particulares, vamos dizer assim. Então, a ANS regulamentou que todos os hospitais particulares que têm maternidade teriam que cadastrar enfermeiras obstétricas para atuar junto às pacientes, né, as mulheres, no trabalho de parto. No SUS não existe, né, essa regulamentação. Então, no SUS você consegue entrar com a sua doula, porque a lei da doula existe. E aí, no hospital privado, você até consegue entrar com a sua enfermeira obstétrica. Porém, a enfermeira obstétrica, sem o restante da equipe humanizada dentro do hospital privado, ela não vai conseguir ter condutas com você diferentes do que o médico quiser. Porque lá dentro do hospital privado, quem vai editar as condutas são os médicos. E aí a sua enfermeira obstétrica, ela vai acabar fazendo um papel de doula. Ela não vai ter a conduta que ela teria com você se ela estivesse, por exemplo, te atendendo num parto domiciliar, onde ela está conduzindo o trabalho de parto. Ela só consegue ter essa autonomia para atuar dentro do hospital se ela estiver junto com uma médica de equipe. Por exemplo, a gente da comadre, que a gente atua com a equipe completa. Então, vou eu de parteira, mais uma obstetra, e aí a gente entra com a mulher no hospital e a gente atende essa mulher na equipe multi. Eu, a doula, a médica obstetra e a pediatra. Agora, se eu entrar sozinha com essa mulher no hospital, eu tenho que me submeter aos protocolos hospitalares. Eu não consigo fazer nada diferente do que o médico do hospital falar que é para ser feito. Entendi. A Lepeti, ela deu até aqui um conselho, né, para a Gabriela que fez essa pergunta, que se possível, né, para ela tentar uma doula, e que se ela não puder ter uma doula, para ela ter o acompanhante como porta-voz. Então, eu acho que é bem importante a gente comentar, né, desse preparo do acompanhante também para entrar. Sim, até porque na atual conjuntura, né, a gente está tendo aí um veto da entrada das doulas em muitos hospitais, devido à pandemia, e aí acaba sendo o acompanhante da mulher que vai realmente fazer esse papel. Então, o ideal é que o acompanhante faça... Tá, vou só fechar a janela aqui, pode continuar falando. Tá bom. O ideal é que o acompanhante consiga se preparar junto com você. Se puder, faça um curso de preparação para o parto juntos. Hoje existem cursos online que vocês conseguem fazer, porque isso vai trazer mais segurança para o seu acompanhante, para ele conseguir realmente discutir condutas e ser o seu porta-voz do que você deseja para o parto. Porque se o seu acompanhante não tiver informação e não conseguir, né, expressar ali os seus desejos, vai ficar muito difícil. Vocês dois vão ficar à mercê do que for oferecido lá no hospital. A doula, ela não debate com a equipe, né? É importante também dizer isso. Eu vou ter uma doula e a minha doula vai bater boca com o médico e não vai deixar o médico colocar ocitocina em mim. Isso não vai acontecer e nem pode acontecer, porque, inclusive, é antiético. A doula ela não pode influenciar nas condutas médicas, né? Ela não pode negar condutas. O que ela vai fazer é realmente ser uma porta-voz, uma tradutora do que os médicos estão tentando te dizer ali com aquelas condutas, para que você e o seu acompanhante possam decidir e negar algum procedimento. Não é a doula que vai falar para o médico, não vai pôr ocitocina nela, não vai pôr ela em posição ginecológica. A doula ela pode até sugerir para o médico, lembrar o médico do seu plano de parto, falar, olha, doutor, ela tem um plano de parto, no plano de parto ela colocou que ela não gostaria de ficar em posição ginecológica, que ela queria parir de cócoras. Mas se ele falar assim, bom, aqui o médico sou eu, ela vai parir na posição que eu quiser. A doula não pode fazer nada. Assim como você e o seu acompanhante, se vocês não estiverem bem informados, vocês vão ficar calados e não vão fazer nada. Então, você tem que conhecer os seus direitos e falar, não, quem escolhe a posição de parto sou eu não quero ficar nessa posição, eu coloquei no meu plano de parto que eu quero mudar de posição, qual é o problema de eu mudar de posição? Só que muitas vezes você vai estar no expulsivo, parindo seu bebê, não vai ser você que vai conseguir falar essa frase. E aí vai ser o seu acompanhante, que vai precisar, algumas vezes, no amor e algumas vezes um pouco na pressão, né, na autoridade, fazer com que a sua vontade seja respeitada. A gente sempre fala para a gente tentar primeiro pelo amor, né?
Então, as doulas, quando estão atuando em instituições, né? Eu já fui doula, comecei como doula, então eu sei muito bem como é esse meio de campo que a gente tem que fazer, a gente tem que ir muito comendo pelas beiradas, né? Tentando realmente ser fofa ali com a equipe. Ai, obrigada, olha, né? Ela gostaria tanto que fosse assim, assim, assado, então a gente fez esse plano de parto, né? Então, se puder, a gente vai tentando e conquistando a equipe. E assim, nós não estamos lá para brigar, a gente só está lá para conseguir uma assistência bacana. Ninguém quer o lugar de ninguém lá na instituição. Tem essa coisa da doula chegou, a doula não é enfermeira, a doula não é médica, a doula, e a equipe toda fecha a cara. E a doula tem um conhecimento enorme, né, super estuda, muitas vezes tem muito mais conhecimento do que a equipe que está lá. E aí a doula é super também jogada de escanteio. Então a doula tem que ser uma pessoa super evoluída espiritualmente para chegar lá e também ser gentil, amável, tentar falar tudo com muita cordialidade e tentando conquistar a equipe para que a sua assistência aconteça. Infelizmente, a gente ainda tem que agir dessa maneira para que as mulheres sejam respeitadas, só respeitadas, né? Entendi. Então, a doula, ela não pode falar, né? Ela não tem voz dentro de uma equipe, mas a própria mulher, ela pode, né? Ela pode se recusar, ela pode falar, ela tem voz dentro daquele cenário e o acompanhante, ele também tem uma voz. Sim. Por quê? Porque os procedimentos são no corpo dessa mulher, né? E ela tem que consentir. Se não for consentido, é violência. Então, essa mulher pode falar por si. E se ela não puder falar por si, o acompanhante vai ser esse porta-voz dela. E a doula vai ser quem vai trazer, munir esse casal de informação para que eles consigam tomar essas decisões. Às vezes o médico vai entrar na sala e vai falar, ah, tá, o parto não está evoluindo, eu vou romper sua bolsa. A doula vai falar para o casal assim, vocês querem romper a bolsa? Se vocês não quiserem romper, vocês podem também falar para o médico que vocês não gostariam de romper a bolsa agora. Doutora, ela colocou no plano de parto dela que ela não queria que rompesse a bolsa. E aí, minimamente, esse acompanhante vai falar para o médico, mas doutor, por que precisa romper a bolsa? No que vai ajudar? Quais são os riscos de romper a bolsa? E aí vocês vão decidir se vocês querem que rompa a bolsa. Não é assim, o médico chega e fala, eu vou romper sua bolsa. Você tem que consentir esse procedimento. Então, a doula não pode falar, não, doutor, não vai romper a bolsa dela. Mas ela vai falar para vocês, olha, se vocês não quiserem, não precisa. Vocês podem falar que não precisa. Às vezes a doula fala no cochicho, né? Fica atrás do médico assim, ó. Para não criar esse desconforto, porque aí a equipe médica já vai saber, fala, nossa, essa doula que tá, ó, fazendo a cabeça deles. E aí a doula fica lá na mímica. E aí vocês vão tendo cada vez mais voz para negar procedimentos, enfim, para ir batalhando para que a assistência que vocês queriam siga sendo, né, feita. Entendi. Aqui a Elisângela falou, por isso da importância do plano de parto bem definido. Este deixará claro à equipe o desejo da mulher perante o nascimento do filho. Tá, e você conhece, existe, será, algum lugar que, ou algumas doulas que fazem trabalhos voluntários? Existem até na própria instituição, alguns hospitais já têm doulas voluntárias atuando lá. Porém, quando a doula é voluntária já dentro da instituição, ela já não costuma ter tanto essa questão ativista do parto, né? Porque ela está submetida aos protocolos da instituição. Né? Então, por exemplo, no Hospital de Amelino Matarazzo tem doulas voluntárias que atuam lá. Quando a gente vai ser doula numa instituição, a gente passa por um treinamento para atuar dentro daquela instituição. E aí, assim, você vai atuar de acordo com os protocolos que existem ali. Você não vai atuar empoderando a mulher para que ela vá contra os protocolos daquela instituição. Você está ali dentro, né? Tá para favorecer, né? O ideal é que você realmente tenha a sua doula, que você levou de fora e que está ali só defendendo os seus interesses. Hoje tem coletivos de doulas, que são doulas que trabalham com um valor bem mais
acessível, né, de assistência ao parto. As doulas, gente, elas fazem mil peripécias assim para conseguir fazer parcelamentos que o casal consiga arcar, né, minimamente. Então, eu já vi doula colocando a doulagem lá como um produto no Mercado Pago para conseguir parcelar em 12 vezes lá no cartão de crédito, trocando o serviço. O que você faz? O que seu companheiro faz? Você consegue trocar um serviço? Sei lá, estou precisando fazer uma instalação na minha casa, sabe? Eu mesma, como parteira, já troquei um monte de serviço para minha casa por parto. Já troquei por móveis planejados, já troquei por TV para minha casa. Ó, não, quero parir, posso pagar X reais por mês, então tá bom. Passa uma televisão para mim lá no cartão, e aí paga o seu cartão e aí me dá a televisão. A gente faz acordos N quando o casal quer a nossa presença, e muitas vezes a gente vai no voluntariado mesmo, assim, a gente sente o quanto aquela família precisa, e aí, se aquela história tocou nosso coração e a gente entendeu que a nossa presença é realmente importante para aquela família, a gente vai de coração mesmo, mesmo sem a família conseguir pagar pelo serviço. Porque a doula, eu imagino, né, que ela é uma profissão que é somente exercida por alguém que ama. Não existe eu acho que eu vou me formar doula porque não tem outra coisa para fazer. Não sei se eu estou enganada, mas eu não acho comum as pessoas pensarem isso. Eu vou fazer um curso de doula para ver se eu consigo ganhar um dinheiro. Não consigo imaginar, eu só consigo imaginar que as doulas são completamente apaixonadas pelo que elas fazem. São. As doulas são muito apaixonadas pelo que elas fazem. Eu falo também, enquanto doula que já fui, do tempo que eu doulei, assim, tudo que a gente quer é realmente estar ao lado da mulher e fazer a diferença naquele parto, naquele nascimento, para que a mulher saia dessa experiência achando que o parto é bom. Nossa, como foi bom parir, que delícia. Eu estou aqui, acabei de sair da casa de um casal que pariu, e assim, e o marido almoçando com a gente na mesa depois do parto, o filhinho mais velho junto, e eles falando, o marido falando, nossa, que legal, né? Tipo, o bebê nasceu, a gente tá aqui almoçando, ela tá lá no quarto com o bebê, e aí vocês vão embora, ela vai tomar banho, tipo, e a vida continua. Olha como é natural, né? Não tem aquela coisa toda do hospital e não sei o quê. E aí, quando a gente consegue proporcionar uma experiência dessa para a família, que a família entende que o parto é um processo da vida, um processo natural, que as mulheres vão parir, vão tomar banho e vão almoçar e vão assistir a novela depois e vão, sei lá, fazer a vida continuar, cuidar do filho mais velho. Essa nossa missão cumprida, né? A sensação, eu tô aqui super cansada porque a gente tem uma responsabilidade muito grande no parto, né? Uma responsabilidade técnica muito grande de garantir ali segurança de duas vidas, né? Então a gente fica com uma carga mental muito grande, apesar de ter sido um parto relativamente rápido. A gente fala parto dos sonhos assim em horário comercial. A gente saiu de casa 6 da manhã, 6 da tarde estava em casa, então o trânsito em São Paulo está tranquilo. Não foi um parto longo, cansativo, demorado, mas energeticamente e emocionalmente a gente fica muito abalada no parto, porque a gente tem uma responsabilidade grande, né, num evento desse. E aí, quando a gente consegue entender, consegue fazer a família entender o quanto que isso é bonito de ser vivido, né? Quando a gente vê a mãe no pós-parto, fala, ai, meninas, nossa, graças a Deus acabou, tá tudo bem, ai, que delícia, nossa, foi maravilhoso, que bom que vocês vieram e tal. A gente fala, poxa, olha que delícia foi esse parto para essa mulher. 2 horas atrás a gente estava vendo ela aqui estribuchando, morrendo de dor, né, com as contrações, mas ela está aqui agora sorrindo e está feliz, e tudo bem, né? E viveria isso de novo. Não tem aquela coisa de, nossa, Deus me livre, nem quero pensar nessa dor, não sei o quê. Não tem, assim, porque passou. Ela sente que aquilo foi um processo que ela tinha que viver para o bebê sair, e ok, o corpo dela tá saudável, conseguiu fazer aquilo tranquilamente, ela fez isso em casa, não precisou ser transferida. Só fica assim, felicidade e gratidão. Que bom, nossa, deu tudo certo, acabou. Né, eu dormi ontem grávida, acordei hoje parindo e vou dormir hoje parida com a minha cria aqui na minha cama. Ai, me arrepiei. E é muito assim que acontece o parto, né? A gente fala, as mulheres ficam, nossa, ai, tô ansiosa. Ai, quando será que é? Nossa, parece que não tô sentindo nada, não perdi tampão, não tive pródromos, nada. A gente fala, uma hora tudo vai começar, e a hora que começa, daqui a pouco o bebê chega.
E foi o que aconteceu com ela, assim, ontem quando ela foi dormir, ela não sabia que hoje ela ia dormir já com o bebê dela na cama dela, né? E esse é o gostoso de quem trabalha com parto, é para isso que a gente vive. Então, quando a gente fala que a gente tem um valor que se cobra para acompanhar o parto, é porque a gente também paga conta, né? A gente vive disso e para isso, mas a gente também tem uma estrutura por trás disso, né? Por exemplo, nós temos a comadre, temos uma clínica para manter, temos funcionários, toda uma rotina. A gente tem a nossa locomoção, a gente alimenta as nossas casas, a nossa família, né? A gente faz os nossos cursos, porque para fazer o que a gente faz bem feito, a gente tem que se aprimorar muito, tem que ter material, tem que ter técnica, tem que ter treinamento constante. Para tudo isso precisa de dinheiro. Muitas pessoas entendem que o parto humanizado é um mercado. Ah, não, isso é um mercado, é um comércio, porque olha quanto custa um parto humanizado. Mas as pessoas não veem o custo de um profissional ficar disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, porque o bebê pode nascer no meio da minha ceia de Natal, né? Porque o bebê pode nascer no meio do aniversário da minha filha. E eu estou lá disponível, e se eu estiver para ir para o seu parto, eu vou e vou estar lá feliz. Eu vou estar lá feliz porque foi isso que eu escolhi fazer. Quantas vezes eu já saí de festa, eu já saí no Natal, eu já saí no meu aniversário para atender parto, e assim, ok, eu estou aqui porque é isso que eu me propus a fazer da vida. E por isso que eu não sou lá um médico cesarista, né? Por isso que eu respeito o tempo dos bebês, o tempo das mulheres. E é por isso que os profissionais de parto têm que cobrar, né? Quando a gente fala assim, tem doulas que são voluntárias, existem até profissionais que fazem alguns trabalhos voluntários, principalmente quando estão começando, né? Estão começando a atuar e aí querem ganhar um pouco de experiência para se sentirem mais seguras para atuar, acabam tendo um parto ou outro como voluntariado para ter essa experiência. Mas a gente sempre recomenda para elas, cobrem pelo menos uma ajuda de custo para vocês, né, pagarem um deslocamento, um Uber, né, comerem um lanche, pagarem o óleo essencial ali que você usa para massagear a mulher, porque você está tendo custo para se formar doula, você tem custos para atender essa mulher, você fica disponível, você despende muita energia e precisa também de uma remuneração. Então, às vezes, a gente consegue até encontrar doulas atendendo voluntariamente, mas o ideal é para cada pessoa, se você puder fazer um esforço dentro do seu orçamento para remunerar essa mulher com R$ 50 que seja, para ajudar no que for preciso, você vai estar valorizando muito o trabalho dela. Pode ser que seja uma coisa que para você seja um pouco mais fácil de conseguir. Eu consigo te pagar R$ 100, eu consigo te pagar R$ 200, mesmo para essa doula que está te oferecendo ser voluntária. Mas ter esse valor para ela vai ter muito significado, porque ela vai entender a importância do trabalho dela também para ela continuar fazendo isso. Quando a gente só consegue trabalhos voluntários, porque, não, consegui mais uma mulher voluntária, mais uma mulher voluntária, a gente não consegue dar segmento nisso, porque a gente precisa comer, a gente precisa pagar as contas, e aí não tem como continuar. Então, conversem, não deixem de ter a assistência que vocês gostariam de ter, simplesmente porque vocês acham que não tem dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro, então eu já fechei essa porta, eu nem vou procurar, eu liguei para saber o valor e me passaram o valor, eu não vou conversar. Eu sempre falo, gente, na Comadre, por exemplo, a gente tem a Fabiola, que conversa sobre as questões financeiras. Eu falo, liga para a Fabiola, porque a Fabiola, ela chega em acordos, assim, que consegue, às vezes, chegar dentro do que você pode, né? Um parcelamento mais extenso, uma troca de serviços, o que a gente puder fazer para ajudar uma mulher a ter um parto que ela deseja, né, e que ela merece, porque todas nós merecemos, a gente vai fazer com certeza. Então, não fechem essa porta simplesmente por achar que não, financeiramente não é viável. É isso. Adorei a live de hoje, foi muito bom. Esse finalzinho foi muito lindo também, todas essas palavras. A gente não tem mais dúvidas aqui no Instagram. Então, acho que a gente pode encerrar por hoje e amanhã estaremos de volta. Então, tá bom. Amanhã estou de volta. Amanhã a gente vai falar de Kelly, não me lembro. Eu ainda não sei. Eu acho que a gente podia até colocar uma votação no Instagram de temas para ver o que o pessoal acha que a gente ainda não falou e que seria legal. Vou colocar aí uma caixinha de perguntas, talvez uma enquete com alguns temas. E aí vocês votem e amanhã a gente volta aqui para contar o escolhido. Beijo e tchau, estamos caindo.